Olá, meus irmãos. Que ótimo estar aqui com vocês nessa quarta-feira, onde estamos transmitindo os cultos com auxílio da tecnologia. Estamos em regime de escala, fazendo essa parte de auxiliar os irmãos para que cada um tenha acesso em sua casa e sua casa se torne uma igreja. É muito bom estar com vocês. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é José Eduardo e hoje estou atuando como líder dos diáconos aqui da Igreja da Serraria e estarei trazendo uma pequena reflexão, né, para a nossa meditação na Palavra de Deus. É muito oportuno também relembrar a todos os irmãos que os cultos estão sendo transmitidos, né, aos sábados, aos domingos e às quartas-feiras, né? Aos sábados nós temos a escola sabatina a partir das 9 horas e depois um mini culto por volta de 10h30, né? A tempo de o irmão poder também assistir a programação da Novo Tempo às 11 horas, né? Aos domingos às 19 horas e às quartas-feiras às 19 horas também pelos canais das redes sociais da Igreja Adventista da Serraria, Adventistas Serraria Facebook e também no YouTube. Meus irmãos, é bem interessante também ficarmos atentos ao que temos de informação através da nossa comunicação da Igreja da Serraria. Então, fiquem atentos para esses recados. Olá! A seguir você verá algumas recomendações de como permanecer em adoração ao nosso Deus, mesmo não havendo a nossa rotina de cultos e programações especiais. O culto familiar. Aproveite esses dias de distanciamento social para fortalecer o culto familiar em sua casa. Aqui vão algumas dicas de como se proteger do coronavírus, conhecido como Covid-19. Lavar sempre as mãos, utilizar álcool em gel, evitar aperto de mãos. Se estiver gripado ou gripada, utilizar máscara. Tente manter sempre 1 metro de distância e evite oração de mãos dadas. Para que você possa continuar sua adoração através dos dízimos e ofertas, essa conta no Banco do Bradesco está disponível. Tire um print da tela para salvar as informações. Também há o aplicativo 7Me e através dele você também poderá fazer a devolução dos dízimos e das ofertas. Se você ainda não tiver o aplicativo, para obter, é só posicionar a câmera em cima do QR Code e escanear. Você será direcionado para o local correto e poderá dar início ao download. Se você tiver alguma dúvida de como utilizar o aplicativo, pode escanear esse QR Code e será direcionado ao vídeo explicativo. E por último, mas não menos importante, estaremos utilizando a hashtag #MeuLarUmaIgreja. Tire uma foto em algum momento durante o culto e mencione o @Adventistas Serraria. Estaremos repostando as fotos e assim tentaremos ficar conectados entre irmãos, mesmo cada um estando em seu lar. E para finalizar, em Provérbios 24:3 encontramos o seguinte: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Que Deus nos abençoe e que possamos permanecer fiéis em meio às provações. Vamos agora fazer uma oração inicial. Eu convido os meus irmãos a fecharem seus olhos, curvarem as suas frontes. Senhor meu Deus, viemos agora em Tua presença pedir para que o Senhor possa estar conosco nesse momento de reflexão da Tua palavra, meu Pai. Continuamos atravessando um momento muito difícil, onde temos o privilégio, meu Pai, de poder perceber e nos ambientar com o que poderá vir de mais à frente para testar a nossa fé, meu Pai. Que nós possamos sair fortalecidos, reforçados na sua fé e confiantes nas suas promessas, para que possamos levar à frente a Tua palavra e também alcançar aqueles que ainda não a conhecem. Nos protege, nos guarda, protege a Tua igreja, nos tira com brevidade diante da Sua melhor vontade, o mais rápido possível dessa situação, para que possamos voltar a congregar e fazer mais ativamente a Tua obra. Em tudo te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, é uma satisfação estar aqui com vocês. Hoje nós vamos meditar num tema que vem rodeando aí, vem rondando as nossas vidas nesses últimos 60 dias, pelo menos, né? E as consequências que nós estamos tendo, né?
e sobre questão de ansiedade, né? E também o que é que a palavra de Deus nos traz em relação a esse tema, né? E quais são as orientações da palavra de Deus para nós, né? É interessante observar que a Organização Mundial da Saúde, ela recentemente soltou um estudo onde foi feito um levantamento sobre a ansiedade no mundo. E o Brasil ele foi identificado como o país que tem a maior taxa, né, de pessoas ansiosas no mundo. Olha só que coisa, né? Nós temos uma população altamente ansiosa. E cruzando isso com o cenário que nós estamos vivendo hoje, nessa questão de quarentena, né, nessa questão de reclusão, né, de cerceamento do direito de ir e vir, né, nós percebemos que isso tem afetado de sobremaneira os nossos irmãos, né? Tanto aqueles que conhecem a palavra como aqueles que ainda não foram alcançados, né? As pessoas estão com um nível de ansiedade, um nível de preocupação, né, em relação ao que vai acontecer e o que pode vir, né, a se desenhar de toda essa situação, né? Mas a palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque Deus, ele, através dos seus escritos, através da sua palavra, ele nos dá orientações sobre como, né, nós podemos estar nos comportando, né, estar nos direcionando e o que devemos realmente dar importância nesse momento. Isso é algo fantástico, né? A palavra de Deus é viva e ela é um manual de instruções direto do Criador para nós. Então, se nós formos observar o que diz a palavra de Deus em relação ao tema ansiedade, é bem interessante vermos que esse tema ele traz algumas recomendações bastante diretas e que nos dão muito direcionamento e tranquilidade de como Deus está nos olhando. Por exemplo, se nós formos lá, né, a Mateus 6, 31, 34, diz bem assim, né? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Olha só, meus irmãos, que texto maravilhoso, né? A palavra de Deus nos traz aqui uma palavra de alento, né? Para que nós possamos realmente identificar o que é importante e não gastarmos energia e tempo com coisas que possam estar nos tirando do foco da presença do Senhor, da leitura da sua palavra e do correto entendimento do momento. Os estudiosos, né, têm um adágio dessa parte de ansiedade, o pessoal que cuida dessa parte de psicologia, né, eles falam que a ansiedade é um excesso de futuro, né? Em contrapartida, a depressão já é um excesso de passado. Então, quando a gente fala em ansiedade, isso quer dizer que nós estamos antecipando coisas que poderão nem mesmo acontecer, né? Ou nós poderemos estar gastando energia com situações que poderão não se realizar, né? Investindo a nossa energia, o nosso tempo, de uma forma que não é produtiva ou alinhada com a vontade de Deus, né? Eu me pego refletindo nesses dias sobre o que eu venho aprendendo desde que comecei a buscar a palavra de Deus e comecei a me questionar, Senhor, né, será que até esse momento que está acontecendo essa pequena prova que demonstra o que acontecerá ainda até o final dos tempos, será que tudo que eu aprendi de tua palavra, será que tudo que eu busquei entender como sua vontade, será que isso realmente está fazendo a diferença para mim? Ou será que diante do cenário da adversidade,
diante do cenário da dificuldade, eu tenho duvidado, eu tenho ficado ansioso, eu tenho me deprimido, né? Isso é uma questão que ficou rondando a minha cabeça e eu pensando, né, nessa situação. Porque eu me imagino, eu me relembrei, na realidade, dos momentos que eu estou sentado ao banco, ouvindo a pregação, ou que eu estou à frente, por exemplo, de um estudo com alguns irmãos, ou na escola sabatina dividindo a lição com alguns irmãos, né? Será que isso tudo fortaleceu a minha fé, a minha confiança? É interessante a gente observar numa pesquisa rápida a palavra confia, que ela vai estar em confiança, confiar, né? E tudo mais. Eu fiz uma pesquisa rápida, então no texto bíblico ela apresenta 195 aparições, né? Ela está presente em 195 vezes com esse sufixo, confia. Fora as variações, né? Confiem e assim por diante, né? Então veja, já se ouviu muito nos estudos que quando a palavra de Deus ela dá ênfase na repetição de uma determinada palavra ou de determinadas palavras, é porque aquilo faz uma grande diferença e é muito importante, né, para a nossa fé, para a nossa conversão, para a nossa caminhada cristã, né? E a confiança, ela é algo imprescindível. A confiança, ela anda lado a lado com a fé, né? Se nós formos ver, por exemplo, algumas situações bíblicas, nós vamos ver alguns cenários onde pessoas que tiveram o privilégio, ou no Antigo Testamento, de poder ouvir e sentir a presença de Deus no meio deles, ou no Novo Testamento, com a própria presença do Salvador Jesus Cristo, fazendo o papel do Salvador Redentor e como homem no meio de nós. E mesmo assim, vendo os milagres, ouvindo os sermões diretamente da boca, né, do Criador, mesmo assim duvidaram. E aí eu peço misericórdia ao Senhor, meu Deus, Senhor Jesus, porque se estes tiveram esse privilégio, meu Deus, o que será de mim? O que será de nós? Mas, né, a palavra de Deus ela é longânima, ela é maravilhosa, né? Eu recordo uma passagem que é muito interessante, que é em Mateus 14. Se formos em Mateus 14, nós vamos pegar aí aquele texto que fala sobre a pesca, né, dos apóstolos, um dos momentos de pesca, onde Cristo estava pregando e ficou à margem, e os apóstolos eles se afastaram com o barco. E depois que Jesus pregou, né, lá em Mateus 14, de 22 a 31, depois que Jesus pregou, ele observou que o barco dos apóstolos já estava muito avançado adentro, né, do mar. Então, havia uma tempestade que começava a açoitá-los, e o barco começou a se agitar no meio das ondas. Mas Jesus foi de encontro a eles caminhando sobre as águas. E aí a palavra nos traz um relato maravilhoso, né, de Jesus fazendo com que a natureza se renda aos seus pés, ele caminhando sobre as águas no meio da tempestade, né? Enquanto isso, os apóstolos temiam dentro do barco. Nesse ínterim, Pedro viu ao Senhor e os outros apóstolos também, e eles tiveram medo, pensaram que era um fantasma. Depois, né, observaram melhor, e Jesus, chegando mais próximo, se identificou, e eles viram que era Cristo. E Pedro, né, disse: olha, Senhor, se é o Senhor mesmo, chama-me para que eu vá até o Senhor. E Cristo fez assim, o chamou, estendeu sua mão. Pedro, num primeiro momento, ele colocou o pé fora da embarcação, no meio da tempestade, e começou a andar em direção a Jesus. E ele deve ter se sentido maravilhoso naquela situação, deve ter sido algo fantástico, uma experiência surreal. Mas, diante da nossa natureza pecaminosa, né, da nossa natureza caída, e que duvida e que não confia, Pedro também sucumbiu. Em algum momento ele vacilou na sua fé, quando estava indo em direção ao Salvador,
E ele começou a afundar. E aí, né, ele pediu misericórdia e clamou ao Senhor que o ajudasse, né? Isso é bem interessante, meus irmãos, para vermos que como Pedro, que estava junto de Cristo e todos os apóstolos, tinham essa deficiência do ser humano, quiçá nós, né? Olha só o que diz o versículo 29 de Mateus 14. E ele disse: vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Meus irmãos, essa é uma palavra que nos alcança até hoje. Homens de pequena fé. E eu falo isso primeiramente para mim, né? Porque sei quanto sou pecador e quanto vacilo perante as verdades que o Senhor Jesus nos traz e a sua palavra corrobora, né? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Nesse momento que nós estamos tendo o privilégio de poder entender um pouco numa situação, digamos que controlada, uma situação onde não há, de certa maneira, um risco de vida por questões políticas, questões que vão de encontro à sua religião. Nós estamos tendo um período de quarentena, um período de isolamento, onde com os devidos cuidados nós certamente passaremos por ela, né, e continuaremos a tocar a situação. Mas num momento como esse, onde nós podemos ter um pequeno laboratório, isso nos traz uma reflexão. Será que nós estamos realmente embasados e fundamentados com a nossa fé firme, né, na palavra do Senhor, no assim diz o Senhor? Essa é uma reflexão que cabe a cada um. Mas a palavra também nos traz justamente sobre a situação da confiança. E observando versículos que falam sobre o confiar, que anda alinhado com a fé, nós podemos entender qual é a boa e agradável orientação de Deus para nós. Por exemplo, em 1 João 5,14, nós temos lá: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha que maravilha, se pedirmos, ele nos ouve, né? Lucas 18:27, mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus, né? Marcos 9:23, e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Filipenses 4:13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ora, meu Deus, o Senhor tem nos falado que a confiança, então, está na questão de crermos em Ti, na Tua palavra, nas Tuas promessas, e que Tu voltarás para nos buscar. Amém por isso, meu Pai, né? E nós precisamos entender, né, esse conceito da fé, né? Se nós formos observar o livro de Hebreus, lá no capítulo 11, nós temos colocado de maneira bem clara o que a palavra de Deus, o que é dito para nós sobre a fé. Ora, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, meus irmãos, se hoje nós estamos passando por essas situações e em algum momento nós podemos ter altos e baixos, porque infelizmente temos essa dificuldade como seres humanos, pecadores e caídos, mas nós precisamos voltar toda a nossa crença, a nossa fé para o que Deus nos traz através do seu Filho Jesus Cristo, as suas promessas, o que está escrito e tudo aquilo que está delineado na palavra, para que nós possamos atravessar esse mar agitado, tendo a certeza que do outro lado, na outra margem, nós teremos a segurança e a recepção de Cristo Jesus que estará vindo para nos buscar. Amém? É importante que nós possamos ter isso em mente sempre, né? E possamos estar contritos
e realmente embasados em sua palavra. Continuando nesse assunto da fé, nós também vemos que a palavra de Deus ela fala sobre confiança em Deus e confiança no Senhor Jesus, né? Então nós temos que ter a confiança no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. Se nós formos olhar aqui no caso os textos que tratam sobre essa questão da confiança, nós veremos palavras que nos trarão alento ao coração. Por exemplo, sobre confiar em Deus, né? Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Isaías 12:2. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Amém? E aqui uma narrativa bem interessante em Gálatas 3, de 6 a 9, diz que assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura prevista que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de certo que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Amém? Graças a Deus por isso, meu Pai. É importantíssimo que nós tenhamos isso, meus amados irmãos. Nós tenhamos essa confiança de que o Senhor Jesus está à frente de todas as situações. Nada acontece nesse mundo sem que Deus permita. E tudo que Ele permite tem um propósito, e o propósito de Deus é sempre melhor para nós. Então, né, aquietemos nosso coração, né, tenhamos paz nesse momento de provação e que tenhamos, né, mais e mais da presença de Deus na nossa vida, que possamos também levar essa presença de Deus a outros que precisam. Mesmo assim, se você estiver passando por situações onde você entenda que algo não está correto, você não está reagindo bem, procure também ajuda especializada, né? Procure profissionais que são ligados a Deus, né? Para que possam também lhe dar um auxílio nesse sentido. Não fique calado, não fique parado, não fique aguardando, né? Para que a coisa não evolua de forma equivocada. Primeiro, elevaremos nossas petições a Deus, confiaremos nele e no seu Filho Jesus Cristo. E depois, né, se for necessário, também levaremos a conhecimento e a busca de ajuda daqueles que podem trazer algum tipo de ajuda e consolo, né, e resolução. Meus irmãos, quero trazer para vocês também agora um hino, para que vocês possam se deleitar, né, na palavra do Senhor. Buscares a Jesus, encontrarás.
Meus irmãos, que hino maravilhoso, né? Que vocês possam ter refletido na letra desse hino, né? E possam ter tirado para a sua vida algo de bom, algo que veio da parte do Senhor. Eu chamo os irmãos a fazermos uma oração e podermos agradecer a Deus pelas suas bondades e pelo que Ele tem feito e pelo que Ele fará nas nossas vidas. Amém? Fechamos nossos olhos. Senhor meu Deus, queremos te agradecer, meu Pai, por essa rica oportunidade de estarmos em sua casa de oração e também em cada residência que também hoje se tornou uma igreja, meu Pai. Alcança todas as famílias que estão reunidas assistindo essa programação e outras programações que vêm da tua parte, meu Pai, enriquecendo as suas vidas com a tua palavra, fortalecendo a tua fé, a fé em ti, a sua confiança e a sua total dependência do que assim diz o Senhor. Que nós possamos estar cada vez mais arraigados na tua palavra, que nós possamos estar mais aos teus pés, que nós nos deixemos ser instrumentos e nos esvaziemos de nós. Em tudo isso já te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.